13 de novembro. Você decide. Que tem de vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram ervas verdes, e os dentes dos filhos é que embotaram. Ezequiel 18, verso 2. Os israelitas repetiam constantemente este provérbio, dando a entender que Deus era injusto, porque os estava castigando por causa dos pecados cometidos pelos seus pais. Mas Ezequiel levanta-se e diz que não é assim, e que Deus não é injusto para castigá-los por algo que não cometeram. Como entender a declaração de Ezequiel à luz do que o próprio Deus disse no segundo mandamento, referindo-se à maldade que alcançaria até a terceira e a quarta geração? O que precisamos entender é a diferença que existe entre consequência do pecado e castigo pelo pecado. É inevitável que os filhos sofram as consequências da maldade de seus pais, mas não são castigados pelas culpas dos pais, a não ser que participem dos pecados destes. Patriarcas e Profetas, página 313. Por exemplo, é inevitável que um pai alcoólico transmita a seus filhos alguns problemas próprios de um homem viciado, ou que a mãe grávida que fuma obrigue seu filho a nascer com alguns problemas congênitos. A criança nascerá com dificuldades que talvez acompanharão a vida toda, mas isso não é castigo de Deus. É simplesmente a consequência de ter a mãe quebrado algumas leis físicas da vida. Na Bíblia não achamos base para pensar que a vida boa ou má dos pais tem a ver com a salvação ou a perdição dos filhos, mas encontramos sim o pensamento de que a salvação ou a perdição é um assunto de decisão pessoal, na qual nem Deus pode intervir. O homem, e unicamente o homem, tem o direito e a responsabilidade de aceitar ou rejeitar a salvação. Quando Jesus esteve na terra, seus discípulos viram um homem cego e perguntaram: quem pecou, este ou seus pais? Essa era a ideia distorcida que eles tinham. Tudo que acontece de ruim com uma pessoa é resultado do pecado ou dos pais da própria pessoa. Mas isso não é verdade. Existem muitas coisas erradas como consequências no mundo deformado, no qual vimos. Uma pessoa pode contrair um câncer pulmonar sem ter fumado, ou ter herdado algum problema dos pais, mas simplesmente por trabalhar perto de pessoas que fumam. O verso de hoje tenta tirar da mente das pessoas a ideia diabólica de que Deus é um Deus cruel, que se regozija em ver sofrer seus filhos. Muitas vezes, Ele nos vê com tristeza nascer uma criança carregando na sua inocente vida a consequência natural das transgressões de leis físicas cometidas por seus pais. Mas isso não é castigo. Não existem implicações espirituais nesse sofrimento. Ela não se salvará ou se perderá por isso. A criança, ao nascer, terá que ser a condutora de suas próprias decisões. Bom dia, Deus te abençoe.